Olá pessoal, aqui é o Velgers. Hoje é dia 30 de abril de 2025. A violência da Rússia contra a Ucrânia tem aumentado. Quero convidá-los, inscrevam-se no canal, deem um like, compartilhem com suas redes sociais, façam os seus comentários. Eu conto com você que não é inscrito para inscrever-se no canal, porque aqui os que assistem e os que são inscritos no canal veem a verdade. Muito obrigado. Em meio às negociações de paz, a Rússia intensificou os ataques à Ucrânia. Isso foi afirmado dentro da ONU pelos próprios oficiais da ONU que tratam desses assuntos. As Nações Unidas notaram a intensificação dos ataques do exército da Rússia contra a população civil da Ucrânia, no contexto das negociações de paz. No teatro de operações, os ataques, as atividades militares sempre foram intensas. Agora estão muito menores por causa que a Ucrânia destruiu a logística e muitos depósitos de munições, que, é claro, fazem parte dessa logística. Então ele diminuiu os ataques em termos de obuses, em termos mesmo de foguetes, etc. Bom, só que o que é curioso que ele está atacando civis, e é o único lugar que esse ditador está tendo vitórias é justamente contra áreas civis, que não podem se defender. Ele lá está ganhando a guerra e trazendo muito sofrimento, muita tristeza e muito choro, e muitos velórios em famílias de bem. Então, o que a gente tem testemunhado é que as ordens do ditador justamente é para atacar justamente quando estão se fazendo as negociações. E muitos ataques foram, inclusive, na data das negociações. Ou seja, ele quer tentar se impor através da força, através do medo. E também esse medo amedrontando os negociadores mais fracos, aqueles envolvidos. E estas iniciativas oferecem esperança, as iniciativas de paz, né? Elas poderiam oferecer esperança em direção a um cessar-fogo e a uma solução pacífica definitiva. Ao mesmo tempo, no entanto, continuamos a testemunhar como é a vontade do ditador da Rússia e sua máfia do Kremlin para a paz, através de bombardeios contínuos em cidades ucranianas. Somente em abril, pelo menos 151 civis foram mortos. Somente em abril, como hoje é abril ainda, isso aí até esse fim de semana passado. Ou seja, falta até domingo. De domingo para cá não está contabilizado. Os ataques, o fim dos ataques às instalações de energia e os bombardeios continuam. Que ele tinha aceitado um acordo sobre isso, sobre as estações de energia, e ele não cumpriu. Então a Ucrânia vai agora começar os ataques novamente às instalações de energia da Rússia. Ela fez esses dias uma instalação de energia, mas estava parada há muito tempo. Já avisou que vai voltar a atacar porque Putin não honrou, Putin não honra. A ONU continua a abordar, em particular, questões de segurança da navegação do Mar Negro, para apoiar a segurança alimentar global e preservar cadeias de suprimentos vitais complicadas pela guerra. Aí eles perderam, né? Aí não tem perigo, mas não é tão gritante o perigo como nas cidades, porque os ucranianos expulsaram a frota da Rússia do Mar Negro, que foram lá para o porto de Novosibirsk, em território russo, e também lá na Geórgia, numa daquelas províncias que eles tomaram, um porto lá que eu não me lembro o nome, então uma parte menor está lá na Geórgia. A invasão em larga escala da Ucrânia pela Rússia é um desafio flagrante aos princípios fundamentais que ameaçam a estabilidade na Europa, a ordem internacional em geral. Segundo o secretário-geral adjunto da ONU, é necessário alcançar um cessar-fogo completo, imediato e incondicional como primeiro passo mais importante para acabar com a violência e criar as condições para o estabelecimento de uma paz abrangente e sustentável. Essas foram as palavras dele. E ele ainda acrescentou: essa paz deve incluir respeito à independência, soberania e integridade territorial da Ucrânia, dentro de suas fronteiras internacionais
reconhecidas de acordo com a Carta da ONU, o direito internacional e as resoluções relevantes da ONU. Isso é muito importante, mas isso o Putin não respeita, porque ele sabe que é mais território que ele não conquistou. Então, de acordo com esse representante da ONU, na realidade, respeitando as fronteiras, respeitando o direito internacional da integridade territorial da Ucrânia, o Putin teria que devolver os territórios e ir embora. Isso ele não fará. É criminoso assim, né? Ele pode ir preso e fica coordenando, pelo menos em alguns países, né, que a gente conhece, ele fica coordenando da prisão, sequestro, assaltos, roubos, etc. E com Putin não é diferente. Afinal de contas, ele é o maior representante do mal na Terra hoje, na minha visão. Apesar das negociações de paz, os bombardeios, então, se intensificaram. Sempre tiveram, mas agora se intensificaram muito. O Conselho de Segurança tem que tomar medidas coletivas urgentes, mas ele não consegue, porque no Conselho de Segurança são poucos os efetivos, os membros que não mudam nunca, e a Rússia é um deles. E a Rússia vota sempre contra, e ela tem direito a votar a favor dela. Então, quando fizeram uma censura, foi proposta uma censura, por causa que a Rússia bombardeou e matou 8 civis e feriu 117 na cidade de Kryvyi. O que eles fizeram? A Rússia votou contra. Essa vez, a primeira vez na vida, historicamente, isso antes foi o fim de semana antes do dia do Domingo de Ramos. Os Estados Unidos da América, a primeira vez na história, votaram com eles, o governo Donald Trump. Então, não tem as coisas. Se um deles só votasse a contra, já não valeria, não podiam apresentar uma moção de censura contra a Rússia. E, além disso, é necessário aumentar o apoio financeiro da Ucrânia em armamento, porque é insuficiente, ela consegue se defender, mas não consegue avançar para tirar os russos da sua região. Em última análise, uma paz justa deve ser alcançada. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Mas ali só vai ser alcançada se vier mais armamento para a Ucrânia, e a Ucrânia aí com certeza conseguirá retirar os russos, não de maneira educada, não de maneira gentil, né? Vai ter que ser na força, impondo uma derrota militar. Em resposta a isso, o líder russo previu e disse que vai fazer uma trégua agora nos 8, 9 e 10. A ONU observou que queria ver o fim da guerra na Rússia contra a Ucrânia, com base no direito internacional e no estatuto organizacional. E nós já vimos agora o que o vice-secretário-geral falou, que tem que ser uma cessar-fogo geral, o que o Putin não concorda. Pelo menos não concordou até agora. Se ele disser que não concorda, não acredito também que ele não vai manter. E o presidente Zelensky já respondeu. Se você quer cessar fogo, por que você não começa hoje, quando ele anunciou anteontem? Por que você não começa hoje, referindo-se a anteontem? Não veio a resposta. Os Estados Unidos também concordaram e, estou admirado, responderam a mesma coisa que Zelensky, seguiram a tendência de Zelensky. Então vai ser muito difícil essa questão. Já que eu falei nos Estados Unidos, quero citar aqui que o presidente eleito prometeu a paz em 100 dias agora, mais recente, e mesmo apesar disso, a violência na Ucrânia aumentou contra os civis, como nós estamos vendo. A promessa do presidente dos Estados Unidos de negociar a paz na Ucrânia em seus 100 primeiros dias colidiu com uma verdade inevitável. Uma série de ataques russos durante esse período aumentou o número de mortes de civis e um acordo de paz está ainda fora do alcance. Agora é a minha opinião, que não tem, está fora do alcance, está longe, essa guerra vai longe ainda. Mas, e com isso, com essas, como eu relatei até agora, ele na realidade, não sei como é que o Trump se sente ou ele não tem essa percepção, na minha visão, ele está sendo humilhado porque está fazendo tudo contra o acordo de paz, né? E Trump comemora o 100º dia do seu mandato, comemorou, né, ontem, não sei se comemorou, se teve o bolo ou não, mas ontem foram 100 dias. Além de uma série de ataques russos devastadores, ontem, eu digo no dia 29 de abril, tá? Uma série de ataques devastadores, desde que assumiu o cargo, aumentaram, né? Os ataques russos no campo de batalha também não mostram sinais de desaceleração.
Então, em março, que foi o segundo mês completo do mandato de Trump, 164 civis foram mortos e 910 foram feridos. São dados da ONU que eu estou dando, não são dados da Ucrânia. Aumento de 50% em comparação com fevereiro. Um número muito grande. E em 70% em comparação a março do ano passado, de 2024. Quase todas as perdas ocorreram em terras controladas pelo governo ucraniano. E a maioria foi causada por mísseis de longo alcance ou munições guiadas, essas que vêm navegando sozinhas, né? Números semelhantes são esperados para abril, talvez bem maiores. E esses ataques têm sido contra crianças ucranianas desde o início da invasão em larga escala, em 2022, e também continuam detonando mísseis em cima das cabeças de crianças, de escolas, de adultos, de velhos, né? E isso trazendo um grande problema e medo, aterrorizando a população civil da Ucrânia. O Trump tinha prometido que antes de assumir o cargo, que antes de assumir ele resolveria em 24 horas. Ele assumiu, ditador russo, não deu nem bola para ele. Aí, no primeiro dia, daí ele prometeu, no meu primeiro dia vou acabar, no meu primeiro dia de mandato agora, vou acabar com a guerra. Assumiu, não. Aí ele esticou para 100 dias, né? Porque não deu nem 100, nem 48, mas em 100 também já não deu, que foi ontem. E ele tomou posse, né, no dia 20 de janeiro. Então, 100 dias aconteceram ontem. Então, esses primeiros 100 dias foram marcados pelas exigências do Trump por um acordo. Fizeram uma série de reuniões vazias, o que a Rússia estava discutindo, eles acabaram discutindo, que o Trump falava com muito orgulho, é que vão acabar com as sanções, vão reabilitar o Putin e vai ficar tudo bem. E para a Ucrânia nada. Xingando o presidente Zelensky, dizendo que ele é o responsável, ele e o Biden, que começaram a guerra. Quando, vírgula, Biden não começou a guerra. A guerra começou com a invasão que Vladimir Putin fez em 2014, tomou a Crimeia, parte do Donbass, que são as províncias de Luhansk e Donetsk. Foi no governo do americano Barack Obama. Foi aí que começou a guerra, e depois veio o governo dele, ele também não fez nada. Né? Então, culpa não é do Biden, não estou defendendo o Biden por razão política nenhuma, mas para mostrar o fato, esclarecer o fato, ou seja, agora é a segunda fase da invasão, mais cruel, violenta, que ataca civis, sequestra crianças, é um criminoso muito perigoso, né? E comanda esse Estado criminoso. Essa é a verdade que tem que ser resgatada e reafirmo novamente, as negociações de paz estão muito longe, assim como cessar-fogo, não acredito nesse cessar-fogo agora aqui, desses 3 dias, apenas para Putin ir lá com seus convidados, entre os quais um já confirmado, o presidente do Brasil vai estar presente no dia da vitória, no dia 9 de maio, na cidade de Moscou, para, junto ao seu amigo ditador da Rússia, assistir. Então a Ucrânia não vai atacar Moscou, como às vezes ela faz, não de uma maneira muito perigosa. A defesa aérea de Moscou é muito boa e ele quer só para isso, na realidade. Enquanto ele finge que estão assistindo, as tropas russas se movimentam e quem sabe, traz mais reservas da retaguarda para colocá-las sem a Ucrânia incomodar, porque ele fez um cessar-fogo e vai usar esses 3 dias para isso. Obrigado a vocês que assistiram este vídeo. Conto com vocês, inscrevam-se no canal, deem um like, compartilhem com suas redes sociais, façam seus comentários. Deus abençoe vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.